A mosca hoje vai pousar em um caldo que é meio argentino, mas podia ser de vários outros países. Explico. Muitos políticos foram eleitos ou se viabilizaram eleitoralmente, apresentando aos eleitores propostas arrojadas, para não dizer transformadoras ou reformistas. Alguns extrapolaram isso e apresentaram coisas insanas mesmo. Nesse episódio, a gente relembra alguns casos e avança um pouco para discutir como o tempo da política nem sempre atende bem aos anseios dos cidadãos, fazendo com que o povo se torne muitas vezes presa fácil de cantos de sereias por aí. Antes de começar, porém, já deixa o seu like e se inscreve no canal para não esquecer, beleza? Dito tudo isso, ouvidos atentos e cabeças abertas que a mosca vai decolar. De repente, um sujeito que ninguém botava muita fé que era eleitoralmente viável desponta e começa a ganhar adeptos. Estou falando de Dória ou Trump em 2016, de Bolsonaro em 2018 ou de Milei em 2023. De certa forma, sobre todos eles. O eleitorado descontente muitas vezes se lança contra o sistema tradicional com alguma frequência, sobretudo quando o país está em crise. Assim, se pararmos para pensar um pouco, a crise acaba sendo uma excelente puxadora de votos para quem se apresenta como alternativa, e quanto maior for a crise, mais o eleitorado topa aventuras. E aqui eu queria tratar de dois tipos de votos que são muito comuns nesses casos: o voto de protesto e o voto em um outsider. Às vezes, essas duas coisas se interligam, mas nem sempre. Dória não foi eleito como um protesto do eleitor paulistano e depois paulista. Ele se apresentava como alguém de fora do sistema, com ideias mais liberais, mas estava longe de ser um radical, por exemplo. Por outro lado, Enéas, o finado deputado que queria que o Brasil tivesse uma bomba atômica, foi eleito e reeleito como um protesto do eleitor. Situação semelhante ao Tiririca. É aquela ideia de que a política está tão ruim que eu vou eleger qualquer um, inclusive, no caso, um palhaço, para mostrar minha insatisfação. Claro que é mais simples pegar votos no legislativo do que no executivo. Eleições majoritárias tendem a não dar muito espaço para políticos que só seriam eleitos por votos de protesto, e a lógica é bastante simples. Enquanto um deputado pode ser eleito com alguns milhares de votos, um presidente precisa de dezenas de milhões. Mas mais até do que isso, os deputados na cabeça do eleitor influem menos na vida direta dele. Ou seja, o risco de eleger um deputado só por protesto é menor do que o de eleger um prefeito, governador ou presidente. Portanto, nas eleições majoritárias, a tendência maior é o eleitor se entusiasmar com o discurso de um outsider e não votar simplesmente por ele ser contra o sistema, embora isso possa acontecer. É aquela máxima: vou chutar o pau da barraca para ver como fica. Ou, com fulano eleito, você vai ver, tudo vai mudar. Ele vai acabar com tudo isso que está aí. Por outro lado, há uma questão que creio ajuda a entender esse aumento do número de outsiders eleitos nos últimos anos e que não tem a ver com as redes sociais apenas. Claro que o papel delas é muito importante e determinante, porque nos sistemas partidários tradicionais, a escolha dos candidatos se dava apenas em um contexto que dificultava novas candidaturas. Isso mudou. Veja só. Um cara que quer ser presidente dos Estados Unidos precisa ser cacifado pelo partido. Até pouco tempo atrás, tal escolha acontecia, no final das contas, levando em consideração os políticos mais influentes ou conhecidos do partido, e o eleitor acabava por escolher entre pré-candidatos que, em linhas gerais, não eram novatos. Com as redes sociais, um cara que seja popular, mas não exatamente forte no partido, pode conquistar seguidores, eleitores e conseguir vagas. Claro, isso pode ser visto como mais democrático e até é mesmo. Porém, como efeito colateral, temos políticos mais radicais ganhando espaço. Enquanto antes tínhamos apenas políticos tradicionais como viáveis, hoje podemos ter políticos populares nessa condição. E o que aumenta a popularidade? Infelizmente, muitas vezes, discursos mais radicais têm se mostrado como vantajosos nesse contexto e faz sentido que ganhem espaço mesmo. Sobretudo porque, via de regra, as respostas dadas por extremistas são simplistas. E aí eu entro em outra questão que queria tratar nesse episódio: o tempo na política. Tem uma frase de um pensador chinês que dizia algo como: quer um resultado para 1 ano, planta uma semente. Quer o resultado para 10 anos, planta uma árvore. Quer o resultado para 100 anos, educa um povo. Políticas públicas muitas vezes demoram a dar resultado.
Uma melhoria na educação, por exemplo, quanto tempo leva para ser notada? Mesmo uma melhoria econômica de mais longo prazo leva muito tempo. Por outro lado, políticos que prometem mudanças radicais em curtos espaços de tempo podem levar vantagem. No caso da Argentina, por exemplo, a dolarização da economia como propõe Milei não vai por si só tirar o país do buraco. Os problemas por lá são muito mais graves e vêm de muito mais tempo. Mas o que é mais fácil? Dizer que a sua vida vai melhorar em, 8 anos, se algumas medidas forem aplicadas agora, ou prometer que tudo vai ser diferente a partir da posse por conta de mudanças abruptas. Como diz o ditado, quem tem fome tem pressa. O problema é que muitas vezes a pressa é inimiga da razão. Certo? Por hoje é tudo. Se você curtiu esse voo da mosca, não esqueça de deixar seu like, comentário, ativar o sininho e se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo.